Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste programa a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre como tem sido a atuação do Exército durante esses eventos climáticos extremos, como inundações e queimadas. E também vamos conversar um pouco sobre esse combo apocalíptico que envolve guerras que estão escalando cada vez mais e as mudanças climáticas, agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, antes de mais nada, deixa eu cumprimentar aqui minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Olá, pessoal, tudo bem? E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, pessoal. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a batata do Fim do Mundo segue assando, aproveite que você está aí nos assistindo, nos escutando e siga esse podcast onde estiver. Seja o nosso profeta do Apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas e aproveite o embalo e nos dê 5 estrelas no Spotify e na Apple para destacar o programa aí nas plataformas e também nos dá uma moral, afinal, né? Um programa com todos esses assuntos pesados, inclusive você vai ver isso hoje, toda a moral é bem-vinda. Se você quiser nos assistir, estamos no YouTube da Agência Pública, se você quiser nos escutar, estamos em inúmeros tocadores de podcast e agora num feed único, que é o único lugar onde você poderá nos escutar. Passado o nosso chapéu, vamos então ao primeiro bloco do programa depois da vinheta. Bom, gente, ao longo aí dos últimos episódios, a gente acabou utilizando de vez em quando a expressão do relógio do fim do mundo, né? Mas o que muita gente não sabe é que de fato existe um cálculo, né, dos cientistas, que representa um relógio apocalíptico, e quando ele chegasse à meia-noite, quando ele chegar à meia-noite, seria a extinção de fato, seria o fim do mundo. E a gente está bem perto dessa meia-noite, né? Cada evento, alguns eventos avançam esse ponteiro para próximo da meia-noite, ou seja, para próximo da nossa extinção. Especialmente guerras, né? Por falar nisso, agora, dia 7 de outubro, vai completar um ano do início dos conflitos em Gaza, que foi nos calando até agora, essa terça-feira, que a gente teve a notícia que o Irã entrou na guerra, né? Marina, qual o panorama atual dessa guerra e como ela se soma a outros eventos que estão acontecendo agora pelo mundo? Então, Terto, acho que a gente chegou de novo mais um pouquinho perto da meia-noite. Nossa, sim. Porque a questão é, quem vai deter a ofensiva de Israel sob o comando de Benjamin Netanyahu? Nesse 1º de outubro, enquanto as tropas de Israel estão cruzando as fronteiras terrestres do Líbano, o Irã entrou definitivamente na guerra, disparando mais de 120 mísseis contra Tel Aviv. Ainda não temos notícias de vítimas, mas temos notícias sim que a guerra escalou. Uma guerra que começou em 7 de outubro do ano passado, com aqueles ataques terríveis do Hamas contra os cidadãos israelenses, mas que deu origem a uma represália totalmente sangrenta, desproporcional, cruel, né? A gente vê que até hoje os israelenses não conseguiram libertar a maioria dos reféns, mas já se matou mais de 40 mil palestinos na faixa de Gaza, tudo ali foi destruído, e o que faz a gente pensar se realmente os reféns tinham a ver com o objetivo principal de Israel, né? Sim. Até porque teve depois essa ofensiva no Líbano, que eles repetiram a estratégia que usaram contra o Hamas. Exterminar o Hamas, exterminar o Hezbollah, à custa de quantas vidas civis for necessário, né? Mais de 1.000 pessoas já morreram no Líbano, né, na última semana. E agora, com essa notícia triste da entrada do Irã na guerra, a gente só pode esperar o pior. E até, quem sabe, um envolvimento dos Estados Unidos, que já tem tropas e navios militares na região, o que poderia, então, chegar àquilo que os especialistas chamam de guerra total. O pior, sabe, eu sinto todo mundo impotente olhando para isso. E todos os países que têm representação na ONU podem dizer que fracassaram, estão fracassando cotidianamente diante de milhares de mortos e desse estado de terror com a ameaça da guerra total. Os mecanismos de governança global, eles fracassaram completamente, né?
o que já vem acontecendo há quase 3 anos também com a guerra da Ucrânia. Exatamente. E eu acho que essa falha da governança que você mencionou se reflete também num outro problema global que a humanidade tem a enfrentar, que são as mudanças climáticas, que também dependem de um multilateralismo que funcione, né? Todas essas guerras, elas têm o agravante de desviar as atenções dos esforços globais para combater as mudanças climáticas. É claro, isso faz sentido quando a gente está falando de um assunto que é uma ameaça imediata e um sofrimento imediato. Que sentido faz discutir o que vai acontecer nas próximas décadas com a crise climática se a gente pode eventualmente entrar em numa guerra nuclear, né? Mas bem, se a coisa não escalar e não virar uma terceira guerra mundial, uma guerra total, como você explicou, a crise climática, ela sim, vai continuar atingindo todos nós. E também ficando pior por causa das guerras. Isso é uma coisa interessante de se observar. Primeiro, pela questão dos custos. O presidente Lula até destacou isso no discurso dele na semana passada na Assembleia Geral da ONU, que ele fala que os gastos militares do mundo inteiro em 2023 passaram de 2,4 trilhões de dólares. Um aumento de 6,8% em relação a 2022 e o 9º aumento consecutivo anual. Esse dado é levantado por pelo Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a sigla é CIPRE. E o Lula estava citando esses dados, né? E como ele bem disse, são recursos que poderiam estar sendo utilizados para combater fome, para combater a própria mudança do clima. E quando ele fala isso, não é só uma retórica. Por coincidência, os 2,4 trilhões de dólares que foram gastos com militares no ano passado é exatamente o valor que um painel da ONU voltado para analisar finanças climáticas estimou que seria necessário para até 2030 fazer a transição energética justa dos países em desenvolvimento, fazer a adaptação aos impactos que já estão sendo sentidos pela mudança do clima, a reparação das perdas e danos e também para ajudar a conservar e restaurar a natureza. Ou seja, né, o que poderia estar sendo investido para garantir um futuro melhor para todos nós, na verdade, só está acelerando aí a destruição do planeta, né? E tem um outro dado que é interessante da questão das guerras, é que as próprias operações militares e a manutenção dessas grandes forças em operação também é um impulsionador das mudanças climáticas. Esse é um dado até que eu descobri outro dia, eu não conhecia, que todos os grupos militares somados no mundo respondem por cerca de 5,5% das emissões de gases de efeito estufa do planeta. Ou seja, se eles fossem um país, eles seriam o 4º maior emissor do planeta. Só perde para a China, Estados Unidos e a Índia. Ou seja, é mais do que a Rússia, é mais do que o Japão, é mais do que até o Brasil. Esse cálculo ele foi feito por 2 organizações científicas, uma que chama Cientistas pela Responsabilidade Global e a outra é o Observatório de Conflitos e o Meio Ambiente. E eu estou citando o nome delas porque elas tiveram de fazer essa conta, porque os próprios países eles não são obrigados a reportar quanto que são as emissões dos seus setores militares. Não tem, então, um cálculo oficial disso. E isso só é mantido em sigilo por causa de uma demanda, uma coisa que foi obtida por um esforço dos Estados Unidos, que não queriam revelar as emissões do setor, e não é à toa, porque nos Estados Unidos o setor militar é o maior emissor único de gases de efeito estufa, maior até do que o setor de energia, o que é uma coisa surreal, né? Sim. Esse grupo, né, que fez esse cálculo também estimou, por exemplo, na guerra da Rússia e da Ucrânia, quando tinha completado os primeiros 18 meses do conflito, e a gente já está em 31, né? Mas quando tinha completado 18 meses, eles calcularam que até aquele momento as emissões da guerra equivaliam a que um país inteiro, como a Bélgica, emite num ano. E aí essas emissões são de onde, né? Elas são tanto do uso do combustível fóssil, né, diesel principalmente, em aviação, nos tanques, enfim, todos os equipamentos de guerra, a própria manutenção das bases militares em tudo quanto é canto, né? Bom, não falei nem dos navios, né, que são transportados e que, né, usam combustível fóssil, e também a própria destruição de refinarias, a explosão, por exemplo, de gasodutos. Imagina, tudo isso é uma emissão imediata, né, de gás de efeito estufa. E claro que as guerras elas acabam impactando também a própria capacidade dos países de mitigarem ou se adaptarem às mudanças climáticas. Imagina que um país destruído vai estar preocupado com isso, né?
Por fim, eu só queria falar que as guerras, elas acabam impactando também a própria capacidade dos países de chegarem a acordos. A gente tem que lembrar que quando foi fechado o Acordo de Paris em 2015, o mundo estava numa relativa paz e havia ali um humor, um momentum, né, para que se chegasse a uma cooperação global de todo mundo juntos, topando tomar uma iniciativa para conter as mudanças climáticas. Muito difícil imaginar agora que alguém, num momento que a gente precisa de novos acordos, de melhorar o que está na mesa, vai existir essa cooperação, né? O Azerbaijão, que é o país que vai receber a Conferência do Clima nesse ano, agora em novembro, está propondo que essa seja a COP da paz. Eles até propuseram que que haja uma trégua no mês da cúpula. Lembrando que o Azerbaijão, não sei quem está com o mapa fresco aí na cabeça, fica do lado do Irã, né? Em cima do Irã. Mas agora, mesmo que ocorra essa trégua, dá para imaginar dentro das salas de conferência os países dispostos a superar esses humores da guerra, né? Pois é. Enquanto isso, né, o ponteiro aí do fim do mundo vai avançando mais um pouquinho, né? Mas aproveitando esse papo aí sobre o ponteiro, o relógio do fim do mundo, que é uma representação, né, de fim do mundo, acho que a gente tem uma oportunidade aqui para falar de uma coisa que a gente não tocou ainda no podcast, né? Que são essas representações possíveis de fins do mundo, né? Se a gente for parar para pensar, muitos povos já passaram por seus fins de mundo, dos mundos, né? Como você disse, Marina. E também tem visões muito particulares, né? Sobre o que seria esse apocalipse e tal. Isso é muito interessante para pensar nisso, né? Mas se a gente pensar mesmo, voltando um pouco à guerra, os palestinos têm a Nakba, né? A catástrofe, que foi depois da criação do Estado de Israel, quando eles foram forçados a deixar a terra, que para eles é um fim do mundo. Sim. Ou quando teve um genocídio, como aconteceu com os judeus, também foi um fim do mundo. E é interessante porque a primeira vez que eu conversei sobre esses fins dos mundos foi em 2020, em plena pandemia. Também foi um momento de pensar em fim do mundo. Que eu entrevistei a filósofa Débora Danovski, que faz parte de um grupo da PUC do Rio, que é pioneiro nessa reflexão de mudanças climáticas e humanidade no campo das ciências sociais. Em 2014, a Débora e o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro lançaram um ensaio que fez bastante barulho, que chama Ao Mundo por Vir, ensaio sobre os medos e os fins, que fala da ruptura do homem com a natureza, que para eles é a origem dessa destruição do planeta. Em um dos capítulos, eles se debruçam sobre as mitologias ameríndias, como eles dizem, dos indígenas da América, em que a ideia dos fins dos mundos é muito presente, que são apocalipses que se sucedem, mas assim, é mais naquele sentido da destruição que traz a recriação e a renovação. E o que eles notaram, que eu achei uma coisa muito preocupante, é que os indígenas, eles começaram a mudar essas mitologias, a rever essas mitologias, porque eles vêm sentindo a presença de um fim do mundo no singular mesmo. Definitivo. Né? Definitivo. Então, por exemplo, a seca, as queimadas, você planta e a roça não brota, a caça desapareceu, o peixe desapareceu, os rios estão envenenados, os territórios invadidos. Então, eles estão sentindo esse fim do mundo para valer. Os Yanomami, por exemplo, eles contam que os Yanomami acham que a ignorância dos brancos, que eles chamam de tatus gigantes, porque ficam remexendo na terra em busca do ouro, já começou a desencadear uma vingança sobrenatural que vem provocando essas secas e inundações em diversos pontos do planeta, né? É o que a ciência observa, qual é a explicação deles. E pior, que em breve, com a morte dos últimos xamãs Yanomami, os espíritos maléficos tomarão o cosmos, o céu vai desmoronar e todos nós seremos aniquilados, indígenas e brancos. É triste e alarmante ao mesmo tempo, né? Então, eu achei que eu vou deixar uma fala aqui para vocês, para pelo menos a gente pensar, do xamã, felizmente bem vivo, Davi Copenaua, que é uma das lideranças Yanomami mais famosas do mundo. No livro A Queda do Céu, ele diz: os brancos não temem, como nós, ser esmagados pela queda do céu, mas um dia eles terão medo, talvez tanto quanto nós. Os brancos só nos tratam como ignorantes porque somos gente diferente deles.
Mas seu pensamento é curto e obscuro. Não consegue ir além e se elevar porque eles querem ignorar a morte. Os brancos não sonham longe como nós. Eles dormem muito, mas só sonham consigo mesmos. Pois é. Palavras que ecoam. Que baque. O que deveriam ecoar em todos nós, né? Aliás, é sobre a importância das palavras aí que vem o próximo bloco do programa, que é o Trombeta da Semana. E, aliás, num outro sentido, a gente, nesse episódio, Bom Dia, Fim do Mundo está fazendo jus ao nome, né? Que a gente está trazendo quase todos os cavaleiros do apocalipse aí. Guerra, mudanças climáticas e agora vem aí inteligências artificiais no quadro Trombeta da Semana. Um estudo apresentado pela Universidade da Califórnia em Riverside concluiu que o ChatGPT consome o equivalente a uma garrafa de água a cada 100 palavras. É isso mesmo. Para cada vez que você teve a curiosidade de pedir como seria o hino nacional interpretado pelo Alexandre Frota, ou pediu para ele te ajudar a escrever um e-mail justificando que só viu agora a tarefa pedida pelo seu chefe em abril, é pelo menos uma garrafa. E olha que o ChatGPT não consegue ser sucinto. Se você pede para ele ser sucinto, ele começa respondendo: sim, claro, irei responder essa mensagem da forma sucinta que você acabou de pedir. Pior ainda, muitas vezes ele dá respostas erradas e confusas, ou foge das perguntas e às vezes parece viver numa realidade paralela, sem falar na falta de transparência. Opa, será que o ChatGPT é o Ricardo Nunes das inteligências artificiais? Não pergunte isso ao ChatGPT, afinal, a resposta não merece nem uma garrafa d'água. Mas essa notícia merece ser a nossa trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, a gente acabou de ver aí na trombeta da semana, né, o consumo de água do ChatGPT para entregar resultados que nem sempre justificam esses custos, né? O que isso me lembra? O Exército Brasileiro. Será que o que se gasta, né, com o Exército Brasileiro é justificado na hora que o bicho pega, né? Ou seja, quando tem inundações, incêndios, enfim. Muita gente vem questionando aí esse papel das Forças Armadas durante tragédias ambientais no Brasil. Marina, afinal de contas, o que os militares vêm fazendo? Olha, as Forças Armadas não tiveram a participação esperada até o momento, tanto que a Marina Silva fez mais de um apelo para que enviassem mais aeronaves, mais gente, principalmente para a Amazônia. Um exemplo, né, para ter uma ideia de proporção. Nas operações de resgate do Rio Grande do Sul, houve a participação de mais de 20 mil militares. Até agora, a operação do Exército contra as queimadas, que mais mandou gente, tinham 600 pessoas, 600 militares, combatendo os incêndios em São Paulo, no final de agosto. Daí você tem 500 militares combatendo os incêndios no Pantanal desde o final de junho e, mais recentemente, 180 militares no Tocantins. E apenas 6 aeronaves, incluindo o helicóptero, estão em operação neste momento. Nossa, muito pouco. Muito pouco. Agora, no último dia 17, depois que o ministro Flávio Dino deu aquela bronca, exigiu um plano de combate às queimadas e liberou a verba de emergência, o Ministério da Defesa soltou uma portaria no dia 17 de setembro sobre o uso temporário das Forças Armadas no combate a incêndios florestais na Amazônia Legal. Então, hoje eu recebi informações do Ministério da Defesa que há 366 pessoas, 288 militares e 78 agentes civis já na Amazônia, que eles estão concentrados principalmente na Serra do Cachimbo, no Parque Nacional do Araguaia e na terra indígena Capoto Jarina. Esses militares estão subordinados a um comando conjunto, que chama Tucumã e reúne oficiais do Exército, da Marinha e do Aeronáutica. Eles parecem mais bem equipados, estão ali com aquele avião que a gente já conhece, né, o KC-390, que tem aquela capacidade de despejar 12 mil litros de água em 7 segundos, antes fosse 200, e que atuou anteriormente em São Paulo e no Pantanal, e agora está na Amazônia. E o que é importante é que eles têm um monitoramento em tempo real, porque eles recebem dados e imagens através do Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, CENSIPAM.
Agora, outra coisa importante é que as operações serão em áreas de floresta densa, o que é um pouco diferente, mais delicado. E é bom lembrar que os militares, em geral, eles atuam apenas no apoio aos brigadistas, né? Até recentemente nem tinha treino para os militares combaterem fogo. E os agentes do IBAMA e do ICMBio que vão realmente ali para o fogo, eles ajudam muito, né? Com os equipamentos, com acampamentos, com apoio, com satélites de comunicação. Inclusive, uma questão que gerou polêmica, justamente por essa participação do Exército discreta, é que essa verba emergencial, liberada para o combate aos incêndios, ela foi destinada para 7 ministérios. E o ministério que recebeu a maior verba, 154 milhões, foi justamente o Ministério da Defesa, 35% a mais do que o Ministério do Meio Ambiente, que é quem está ali com a estrutura do IBAMA e do ICMBio. Mas esperamos que seja uma operação bem-sucedida e que vale o investimento. Aliás, uma curiosidade. A verba emergencial do combate às queimadas é de R$500 bilhão, que é quase a mesma que foi consumida naquelas fracassadas operações do general Hamilton Mourão no Conselho Nacional da Amazônia. Você lembra, Giovana? Opa, se lembra. Que foi um momento até muito sui generis, né? Porque retiraram do Ministério do Meio Ambiente a competência de combater os crimes ambientais na Amazônia e passaram para esse Conselho da Amazônia que ficava sob o Mourão e que foram não só gastou-se pra caramba, como eles foram muito ineficazes. No ano passado foi lançado um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e eles compararam quanto que evoluíram o desmatamento e as queimadas no período em que tiveram vigorando as operações Verde Brasil e Verde Brasil 2 entre os anos de 2019 e 2020. E eles falam que enquanto as despesas médias anuais dessas operações triplicaram nesse período, a taxa de desmatamento cresceu 62% em vez de cair. E na comparação com os custos que eram empenhados pelo IBAMA, a divergência fica ainda mais gritante. Os pesquisadores compararam, aqui eles usam em dólar, mas dá para ter uma ideia. Então eles falam que entre 2004 e 2020, o total que tinha sido gasto com a fiscalização do IBAMA, em 16 anos, portanto, tinha sido de 338 milhões de dólares. Já os custos apenas dessas duas operações, como a Mariana acabou de citar, foi esses cerca de R$500 bilhão ou 90 milhões de dólares pelo cálculo da época. Ou seja, os militares gastaram em 2 anos cerca de 1/3 de todo o valor despendido pelo IBAMA em 16 anos, né? E a gente fica intrigado, né? Porque não dá para entender o que estão exatamente fazendo os militares diante de uma situação de catástrofe enorme, né? A Venezuela não nos invadiu, nem a Argentina. E a gente está com 360 mil militares na ativa, que somados aos inativos e os da reserva, consomem um orçamento de 77 bilhões de reais por ano. Ou seja, por que não empregar mais gente, mais equipamentos na emergência real, né? Um exemplo concreto, no Pantanal, onde os militares estão, como eu falei, há 3 meses combatendo as queimadas, o Comando Militar do Oeste, só do Exército, tem 14 mil homens e tem 500 homens combatendo o fogo. A FAB tem 67 aeronaves que poderiam ser usadas para o combate aos incêndios. E até o momento não se usou mais do que 8 aeronaves ao mesmo tempo, incluindo os helicópteros. Isso levando em conta que a maioria dos incêndios, boa parte, né, dos lugares mais desafiadores, mais remotos para combater incêndio, ficam perto das fronteiras onde já existem instalações militares. E, por outro lado, como mostrou uma reportagem do repórter Rubens Valente dessa semana, ali, por exemplo, nos municípios da Transamazônica, não tem nem corpo de bombeiro. Nossa. A gente viu, por exemplo, que no Pará, eles fazem umas operações que eles chamam de operações Fênix, deve ser porque aparece rápido e desaparece rápido, em que eles mandam uns pequenos contingentes do Corpo de Bombeiros do Pará para essas regiões. E é uma coisa que os moradores, por exemplo, eles definiram para o Rubens essas incursões do Corpo de Bombeiros como 1 ou 2 caminhonetes que vêm de vez em quando.
Quer dizer, por isso a presença do Exército é ainda mais importante nessa região tão preciosa do ponto de vista ambiental e cultural, com tantos povos indígenas e ribeirinhos, inclusive são eles a maior parte dos brigadistas naquela região, né? E o Exército, ainda por cima, nem sempre tem a melhor atuação, mesmo quando está lá. Pois é, né? Eles são necessários por um lado, mas quanto que eles de fato funcionam, né? Um exemplo disso ocorreu recentemente, agora no fim de setembro, no Tocantins, né? Como você tinha mencionado, que os militares foram para lá. O que aconteceu foi que a Ilha do Bananal, que é uma ilha fluvial no meio do estado, assim, de uma biodiversidade riquíssima, estava realmente se destruindo pelo fogo, né? Nessa ilha onde fica o Parque Nacional do Araguaia, que você também mencionou, e algumas terras indígenas. O IBAMA estimou que dos 2 milhões de hectares, que é o tamanho da ilha, cerca de 720 mil hectares já tinham pegado fogo, ou seja, quase 5 vezes a área da cidade de São Paulo. E o fogo estava ameaçando os povos, as aldeias do povo Carajá, com suspeita, inclusive, de quem estava botando fogo eram os tais dos retireiros, que são pessoas que arrendam terras ilegalmente, as terras indígenas ilegalmente ali, para tocar fogo e botar pasto depois. Enfim, um cenário de caos, os indígenas ajudando a apagar o incêndio, justamente para evitar que chegasse até nas malocas, nas casas deles. E, às vezes, o fogo também acontecendo em áreas remotas, de difícil acesso, aí o governador do estado foi lá, o Vanderlei Barbosa, e pediu a ajuda das Forças Armadas. O secretário do Meio Ambiente participou dessa reunião do STF, que você estava mencionando, também reforçou o pedido, e aí quando ele justifica o pedido, ele fala, por causa do incêndio na Ilha do Bananal, a gente precisa atender o que está acontecendo lá. As Forças Armadas foram. Só que aí... nada aconteceu do jeito que deveria acontecer. Eles montaram uma base que ficou do lado de fora da ilha. Poucas pessoas do Exército de fato atuam como brigadistas, mas eles tinham acabado de receber um treinamento ali mesmo dos bombeiros de Tocantins, ou seja, não tem uma super experiência. E aí o que eles foram ajudar a combater? Fogo em áreas particulares de produção de arroz e de soja. Um fiscal até me contou assim, olha, para não dizer que eles não ajudaram em nada dentro da ilha, eles deram umas caixas d'água, deram um apoio logístico, mas ficou por isso aí. Tomaram um cafezinho na fazenda depois, né? Com isso, né, a gente não podemos fazer mais nada além de chamar o nosso apoio logístico aqui para a gente não terminar o programa em posição fetal. É o Anjo Gabriel, lá da redação, que vem trazer uma boa notícia no quadro A Luz no Fim do Túnel. Vem, Anjo Gabriel. Sabe a seca que favoreceu as queimadas no Pantanal, na Amazônia e no interior de São Paulo? Pois é, esse fenômeno é chamado de seca relâmpago, um fenômeno que começa rápido, tem grande intensidade e não aconteceria sem o aquecimento global. O pior é que os cientistas não conseguem prever quando uma seca relâmpago vai acontecer, porque os modelos que acompanham o clima processam uma quantidade imensa de dados, o que impede a projeção desse fenômeno tão curto. Tá, mas cadê a luz no fim do túnel? Bom, um pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, Humberto Barbosa, desenvolveu um algoritmo que é capaz de prever a seca relâmpago. O sistema usa a inteligência artificial para processar os dados e aí consegue fazer a previsão climática. A IA consegue identificar os padrões que definem uma seca relâmpago, sem precisar de uma leitura constante dos meteorologistas. Eles interpretam os dados e confirmam se o fenômeno está acontecendo mesmo ou não. Então, da próxima vez que alguém falar que a inteligência artificial veio só para acabar com empregos e abreviar o fim do mundo, você pode até concordar, mas sem esquecer que ela também pode ser usada com boas intenções. Muito bem, Anjo Gabriel. E você aí também pode nos ajudar, né, dando suas dicas aí de luz no fim do túnel e trombeta da semana para correio do fim do mundo @publica.org. Correio do fim do mundo @publica.org. E por falar em ajuda, a gente também aproveita e deixa para agradecer quem ilumina aqui o nosso trabalho na agência pública, contribuindo todos os meses através do programa de aliados e possibilitando que a gente continue fazendo formatos diferentes como este aqui. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoie.apublica.org.
apoie.apublica.org. A gente vai ficando por aqui, mas agora é hora de eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Abraço, Giovana. Abraço, Terto. Paz, gente. E abraço, Marina Amaral. Abraço, gente. Espero que a semana que vem esteja um pouquinho melhor. Tomara. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo, quinta-feira de manhã em todos os tocadores e segunda-feira à noite através do canal Universitário. Boa noite para você que nos assiste no canal Universitário. Semana que vem estamos de volta. Aproveita e pega tudo que você viu nesses últimos episódios e leve para a urna no domingo. E estamos aí na quinta-feira que vem, bem cedo, no Bom Dia Fim do Mundo. Até lá.